Olá, pessoal! Faremos uma continuação dos nossos bate-papos sobre organizações criminosas. Espero que vocês fiquem com a gente. Se inscreva no canal, dá o seu like no vídeo se você gostar, manda os comentários e ativa o sininho das notificações, beleza? Valeu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aproveitando aqui, na continuação, nós falaremos sobre o artigo 3º da Lei 12.850 de 2013, que é a lei que trata sobre os crimes de organização criminosa, organizações criminosas. Vamos lá? Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 1º, colaboração premiada. Inciso 2, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Inciso 3º, ação controlada. Então vamos analisar o dispositivo de uma forma pormenorizada. Vamos lá. Em qualquer fase da persecução penal, lembrando que a persecução penal, existem duas fases da persecução penal. Persecução é perseguição, ou seja, é o meio pelo qual o Estado persegue a pessoa que tenha praticado uma conduta criminosa descrita na lei como criminosa. Então, quando nós falamos em persecução penal, a primeira fase da persecução penal é a fase investigativa. É quando a investigação é realizada, seja pelo Ministério Público, através de um procedimento investigatório criminal, né, o PIC, ou através de um inquérito policial, seja ele da Polícia Civil ou da Polícia Federal, certo? Essa é a primeira fase. E a segunda fase é quando o Ministério Público oferece denúncia, já vê ali que estão presentes prova da materialidade e indícios de autoria, tá certo? Prova de materialidade e indícios de autoria, e oferece denúncia para ver processado e, ao final, condenado o indivíduo, certo? Então, vamos lá. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, ou seja, qualquer fase a gente pode pedir, tanto na investigação quanto já no processo, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Veja que interessante. Durante o procedimento, a lei trouxe uma inovação, e no Brasil é uma questão complicada, porque a questão de algumas obtenções de prova que nós encontramos na lei de organizações criminosas, ela diz respeito à lei de organização criminosa, mas se você vai em outro procedimento, é totalmente diferente. Ou seja, faltou um pouco ali, né, do legislativo fazer de forma uníssona. Como obter, por exemplo, uma prova com a colaboração premiada, certo? Mas tudo bem. Vamos lá. Primeira dela, colaboração premiada. A colaboração premiada é quando oferecido por um dos acusados ao Ministério Público o fornecimento de informações para que a investigação consiga ir adiante. A pessoa que esteve dentro da organização, a pessoa que sabe de detalhes que a investigação ainda não conseguiu obter, ele chega e fala, olha, vamos trocar, e eu tenho informações que vocês ainda não conseguiram. Em troca disso, eu quero um benefício. E aí vai haver ali uma negociação entre o Ministério Público e o acusado, e posteriormente, esse acordo, que tem que seguir os moldes legais, posteriormente, tem que ser homologado pelo juiz, certo? Muito bem. Então, um deles é a colaboração premiada. Segundo, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Gravações de áudio, câmeras, tá certo? Aparelhos celulares e assim vai. Inciso 3º, ação controlada. O que significa ação controlada? O artigo 302 do Código de Processo Penal fala sobre a situação de flagrância. Quando a pessoa é presa em flagrante, quando ela está praticando ou logo após praticar uma infração penal. Bom, ali não há dúvidas no flagrante
da prova na materialidade e do indício de autoria, porque estão juntos, foi pego fazendo. A não ser que haja alguma ilegalidade no flagrante, na situação, o flagrante já traz ali os elementos básicos para que a pessoa possa ser autuada em flagrante. Tá? O que acontece é que existem tipos de flagrante que a doutrina traz, dentre eles o flagrante preparado, que é aquele onde a pessoa é instada, tirada da sua situação de inércia para que seja autuada em flagrante. Ao que muito se já discutiu, inclusive, no meu exercício da advocacia, um menino que está ali soltando pipa, né? Está lá o menino. A polícia desconfia, está lá o rapaz, 25 anos, terça-feira, 3 horas da tarde. Sol, ele soltando pipa no campo de futebol. A polícia acha que ele está ali, talvez, vivendo de algo não lícito. Algo ilícito. E chega e diz o seguinte, se passando por uma pessoa comum, pergunta se ele sabe quem vende maconha. E fala, quanto o senhor quer? Eu quero tanto. Tá, espera só um pouquinho. O indivíduo vai, quando volta, ele entrega a droga e fala, o senhor está preso em flagrante. Veja, o agente foi tirado da situação de inércia. Ele não foi flagrado praticando o tráfico. Ele estava quieto, foi provocado para praticar o crime e ser preso em flagrante. Esse flagrante é ilegal, segundo o entendimento doutrinário. Beleza? Ok. Porém, aqui como há a previsão da ação controlada, quando a polícia estiver investigando, a polícia, nesse caso, pode ter uma ação controlada, que significa o quê? Nós estamos investigando e estamos sabendo onde, dia após dia, a droga está sendo entregue, as armas estão sendo entregues, onde estão sendo feitas reuniões que ali planejam, por exemplo, a fraude de notas fiscais. Mas nós não vamos interceptar agora, nós não vamos fazer autuação em flagrante. Por quê? Nós estamos controlando, porque se nós interrompermos agora com uma prisão em flagrante, nós perdemos todo o restante. Se nós ficarmos observando, nós vamos ver onde isso vai chegar. Né? É dar linha para a pessoa se enroscar. É dar corda para que eles se enforquem. É isso. Ação controlada é isso. Seguindo aí. Inciso 4. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e as informações eleitorais ou comerciais. Comerciais, ofício à junta comercial para verificação sobre estar ou não fazendo parte de algum contrato social, quadro societário, ao cartório eleitoral, às operadoras de telefone para que forneçam as ligações que foram efetuadas dentro de um determinado período, inclusive um tema polêmico sobre obrigatoriedade dos aplicativos de conversa, como por exemplo o WhatsApp, Telegram, serem obrigados a fornecer as conversas mantidas entre seus usuários, tá certo? Tudo isso é previsto na lei. Inciso 5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Por que nos termos da legislação específica? Existe uma lei específica que regulamenta a interceptação telefônica. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma excepcionalidade, é um princípio constitucional, que é o princípio que garante a privacidade, a intimidade do indivíduo. Tá certo? Então isso tem que ser feito de forma excepcionalíssima, após um pedido fundamentado, e isso tudo está descrito na lei de interceptação telefônica. Mas sim, a lei de organização criminosa prevê esse instituto. Vamos lá. Inciso 6º, afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos também de legislação específica. Né? Vai ser feito ali, vai ser oficiado ao banco, para que tragam ali os extratos bancários, as movimentações e tudo mais, ao fisco, né, no caso Receita Federal,
ou mesmo a Receita Estadual, quando a pessoa muitas vezes está ali na prática do exercício empresarial, né? Compondo alguma sociedade. Bancário, financeiro e fiscal. E 7, infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Ou seja, aquele lance de filme que você está acostumado. O policial se passa por um dos agentes. Lembra daquela música do Racionais? Hoje sou ladrão, artigo 157. Os playboys... Não lembro o resto. Só lembro que uma hora lá ele fala: as cachorras se mordem, os playboys se derretem. Alguma coisa assim. Mas o que chama atenção aqui no meio da música, ele fala que chegou um cara lá, o cara todo falante, perguntando as coisas, né, de óculos escuros, bermuda e chinelo. Aí do nada ele fala se alguém sabia quem tinha 1 quilo de droga para vender. Bom, isso não é normal, né? Alguém chegar num local de venda de droga sem conhecer ninguém e falar assim: tem alguém, sabe quem vende 1 quilo? E adivinha, o cara era a polícia. E no final o Mano Brown fala: de óculos escuros, bermuda e chinelo, negão era a polícia, irmão, mó castelo. Então ali, gosto muito das músicas do Racionais, porque a gente que advoga no direito criminal, aquilo expõe uma realidade que a sociedade não conhece. Então é isso. A pessoa chega ali fingindo que é um deles, vestido igual, conversando, para tentar saber o que realmente acontece no dia a dia da organização. Então isso é previsão legal. Claro que o artigo 11 vai trazer algumas diretrizes para que isso seja feito, né? Mas é isso. Inciso 8º, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas. Isso daqui é praticamente autoexplicativo. Ou seja, não é porque a investigação está sendo feita pela Justiça Estadual que não haja cooperação entre informações, por exemplo, que venham de órgãos estaduais e até mesmo da Justiça Federal. Suponhamos que haja já um processo em andamento na Justiça Federal pela prática da organização criminosa por esse indivíduo. Só está na Justiça Federal porque um dos crimes praticados pela organização criminosa naquela ocasião eram de competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109 da Constituição. Lembra, nós já tivemos isso, um vídeo, se você não foi ainda no nosso canal, vá lá, você confirma isso. Nós falamos que o artigo 109 da Constituição Federal, que estabelece quais crimes serão de competência da Justiça Federal. Todos que não estiverem elencados, subsidiariamente serão da Justiça Estadual, beleza? Então vamos lá, pode ser que tenha já uma investigação na Polícia Federal ou já um processo na Justiça Federal desse indivíduo, e agora a investigação de uma ORCRIM, né, uma organização criminosa, aqui na estadual, vai precisar das informações de lá. É um exemplo que ajuda vocês a entenderem essa dinâmica. Informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Ou seja, na investigação, quem preside o inquérito é a autoridade policial, ou se for uma investigação do Ministério Público, os promotores de justiça do GAECO. Beleza? Fica aí a dica. Valeu, até mais.